Eu sou o João, sou médico. Eu sou formado pela Universidade do Estado do Pará, aqui em Santarém. E depois que eu terminei a faculdade, eu fiz residência médica na Universidade de São Paulo, na USP, para clínica médica e depois, né, da clínica médica para reumatologia. Eu sou membro titular da Sociedade Brasileira de Reumatologia e depois que acabou a residência, eu nem demorei, já quis voltar para Santarém, que aqui está minha família, e eu acho que também o estilo de vida que a gente leva aqui na Amazônia é muito mais gostoso do que o que eu experimentei lá em São Paulo, e eu preferi voltar para cá mesmo. Acho que é questão de costumes, até mesmo a culinária, etc. Acho que foi uma coisa que faz muita diferença para mim. E claro, também a questão familiar. E é, e é muito gostoso atuar como médico, tanto pelo SUS quanto no setor privado, assim. Tirando o plano de saúde, eu não gosto de plano de saúde, mas é muito gostoso. Eu acho que as pessoas têm que, assim, tirar essa ideia da cabeça de que medicina é puramente um sacerdócio, e também tem que tirar da cabeça que medicina é uma profissão. Eu acho que é um meio termo entre elas, e a gente tem que ajustar isso, né, para não ser uma coisa muito doentia. Porque quando você chama de sacerdócio, ninguém vai reclamar do padre, ninguém reclama do pastor, sabe? Então, é uma profissão, você tem que estudar, você tem que ter excelência, você tem que ser profissional mesmo, né? Como ao pé da letra. Quando você trata isso como sacerdócio, você se bota num pedestal, então ninguém questiona a divindade, né? Então elas não evoluem, os deuses não evoluem. E aí a gente também, mas ao mesmo tempo, você não pode fazer o extremo oposto. Você não pode achar que você esse high stakes do business, não sei o quê, e tratar como só uma profissão a mais. Porque é uma profissão na qual... Porque, assim, sei lá, o corretor de imóveis, ninguém chega em casa chorando com uma coisa que o corretor de imóveis falou, ou ninguém fica sem dormir porque vai conversar com o padeiro, sabe? E a gente não, a gente tem essa, essa situação, que realmente as pessoas esperam muito da gente, né? E elas esperam tudo da gente, esperam não só que você seja profissional e ético, e resolva aquele problema ou tente resolver, mas também esperam que você tenha empatia, que você tenha carinho. E então por isso que é besteira também você levar para o extremo oposto de que é só mais uma profissão. Assim, o que que te fez assim falar, não, eu quero escolher essa área? Tem gente que entra na medicina. Eu acho que isso é muito influenciado por vários fatores, como essas séries americanas, ou filmes, ou até mesmo um exemplo de filmes, e até ou mesmo um exemplo na família, e já entra no curso querendo uma especialidade específica, sabe? Eu quero ser ginecologista, eu quero ser pediatra, cardiologista. E eu acho que isso é muito nocivo. Primeiro porque prende as pessoas assim numa ilusão, e se lá na frente ela perceber que não era aquilo que ela gostava, ela se frustra muito. E também, eu acho que é o principal, prende na questão do estudo, né? Às vezes a pessoa já entra tão bitolada, eu quero ser, vamos supor, ortopedista, que ela não valoriza os outros assuntos, né, os outros temas na faculdade, porque ela pensa, isso não vai ser importante para mim. Então, eu sempre tive esse cuidado na faculdade de não tentar me pensar assim numa especialidade, sim pensar assim, eu tenho que sair daqui da faculdade médica, né? Essa é a prioridade. E mas assim, por muito tempo eu achava que eu fosse seguir na radiologia. Frequentava congressos, fazia estágio na área e tal. Mas aí quando eu entrei no internato, né, que quem não conhece aí o curso, é aquela fase final de 2 anos que você realmente fica menos na faculdade, mais nos hospitais e estágios, né, tempo integral e tal. E aí logo na primeira semana de internato eu já percebi que eu gostava muito de cuidar das pessoas, entendeu? Eu gostava mesmo daquilo, eu precisava examinar as pessoas e fazer parte disso, sabe? Não que isso, não estou dizendo que o radiologista não cuida das pessoas, mas são formas diferentes de cuidar. E a gente, e quando você percebe isso, né, você tem que começar a pensar,
tá, o que que eu não quero ser? Eu acho que essa pergunta ela é mais importante, sabe? Aí você começa a tentar perceber as suas dificuldades, seus talentos, né, de repente, mas acho que especialmente as suas dificuldades. Então, eu percebi naquele momento assim que eu não era apto para fazer nenhuma área cirúrgica, não gostava tanto da parte aí de pediatria e tal. E aí você vai afunilando, mas acho que a primeira coisa que você tem que pensar é o que eu não quero fazer, porque é uma coisa que você vai fazer, né, por muito tempo da sua vida e tal. Então, é bom que você faça uma coisa que você sinta tesão, sinta prazer mesmo, sabe, de acordar, pô, hoje eu vou fazer aquilo. E não, tipo, puta merda, mais um dia de trabalho. Não que tem dia também que eu fico assim, né? Pô, quem não fica? Mas assim, eu acho que foi assim, foi logo quando eu entrei no internato que eu percebi. Aí eu tive aí eu pensar, né, o que que eu quero fazer, que especialidade. Eu decidi mesmo por reumato logo, acho que desde esse dia, né? Em 3 meses eu estava decidido por reumato, porque é uma área que ela exige muito raciocínio. Eu acho que a coisa que mais encanta na medicina é o raciocínio, sabe? É você pensar, é você tentar juntar as peças e encontrar uma resposta. Eu acho que reumato ela acaba sendo a especialidade médica mais misteriosa, mais você mais realmente precisa do raciocínio clínico. E além do mais, eu gosto muito de examinar. Então é uma especialidade que você examina muitos doentes e você não está restrito ali. Vamos supor ali que o cardiologista ele acaba se restringindo ao coração, o, o otorrino se restringe ali a parte, né, da via aérea superior. O reumato não. Tem doença que ataca nariz, tem doença que ataca pulmão, tem doença que ataca fígado, rim. Então, ele é um médico muito atento a tudo, assim. Então, essa foi a coisa final também da reumato que me encantou, é que eu gosto muito do cuidado longitudinal, né, com a pessoa. Igual como as pessoas, o médico de família também, ele é muito assim, né? Eu não acho, não me dá tanto prazer esse médico que ele é pontual. Por exemplo, um cirurgião, o cara tem uma apendicite, ele vai lá, opera e tchau, tá bem, vai para casa. Isso não é uma coisa que é o meu perfil. Eu gosto de cuidar, por exemplo, a pessoa tem artrose, eu gosto de cuidar anos e anos aí, ser o médico dela mesmo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que me encanta muito na reumato. Bem, os grandes desafios e limitações aí da reumatologia, eu acho que o primeiro grande desafio para mim é que você lida com pacientes jovens com doenças muito graves, né? Muito incapacitantes às vezes. E que o paciente, assim, sei lá, uma pessoa jovem, quando ela procura o médico, ela tá, mesmo com uma situação grave, geralmente são coisas reversíveis, né? É uma pneumonia, um acidente de carro, alguma coisa assim, né? Uma apendicite, como a gente falou. Então, poucas vezes um jovem adoece e ele vai sair daquela crise ali, vai melhorar e vai ter que ficar tomando remédios, sabe? Por muito tempo, até mesmo por resto da vida. Então, essa coisa desafia muito na reumato, sabe? Você vê pessoas jovens muito doentes e você vê pessoas jovens com essa angústia, né? Tentando lidar com isso de ser um doente crônico. Eu acho que esse é um grande desafio que ele assim, em qualquer lugar do mundo vai ter e sempre vai ter. Mas quando a gente pensa em desafios de dificuldades mesmo de sistema de saúde e tal, né? Eu acho que a coisa que mais me desafia na profissão, e não é só para reumato, eu acho que é a qualidade profissional, assim. Eu acho que é a coisa que mais faria, percebendo assim na minha bolha, eu acho que a coisa que mais faria diferença seria uma melhor qualidade profissional no Brasil todo, assim, sabe? Então é uma coisa que eu sinto muita dificuldade. São poucos os colegas assim que realmente a gente tem uma confiança e tal. E assim, eu recebo muito paciente encaminhado do posto de saúde, sabe? Então tem alguns médicos que eu fico muito feliz quando eu vejo o encaminhamento deles, porque são pessoas que eu já conversei, já tiram dúvida comigo e tal, e nunca me mandam uma coisa incompleta, sabe? Sempre me mandam o paciente muito bem cuidado e tal. Agora tem outras pessoas que mandam, sabe, de qualquer maneira, especialistas mesmo e tal. Então eu acho que essa questão profissional, a formação profissional, eu acho que é a coisa que mais desafia para mim no Brasil. E depois disso, eu acho que também a questão da pobreza, né? Porque muitas vezes, assim, você, mesmo no SUS, você dá o que tem de melhor para o paciente, ele tem acesso a tudo ali e tal, mas ele não sabe ler. Ele pega as medicações na farmácia do hospital, medicações que custam R$ 2.000 por mês, sabe, faz os exames na hora certinha que está marcado, tem a consulta
com os médicos, não atrasa nada. Então, assim, você venceu N barreiras para conseguir dar uma assistência boa para aquele paciente, que infelizmente isso que eu estou falando ainda é uma exceção no Brasil, mas aí quando chega na hora que ele chega em casa, ele não entende a receita, que ele é analfabeto, e aí a gente tenta conversar. No bairro dele não tem nenhuma escola que faz alfabetização de adultos, sabe? Então, assim, são desafios muito grandes. Ou aquele paciente que agora é terceirizado e não consegue ir no dia no hospital fazer o exame, porque agora não dá mais atestado e ele perde o dia de trabalho. Aí, se ele faltar, o patrão demite ele e tal. Então, eu acho que as situações sociais desafiam muito o médico, porque você estuda uma coisa, você até consegue oferecer aquela coisa, mas a sociedade não deixa terminar o elo. Eu acho que é uma coisa que desafia muito. E na Reumato, assim, agora pensando na pandemia, as coisas que mais desafiam a gente é porque nossos pacientes, a maioria deles são pacientes de risco, né? Então, desafia muito isso, porque eu sei que tem pacientes que estão em casa sofrendo das suas doenças reumatológicas, mas eu sei que eles precisam esperar, porque se eles forem agora procurar o auxílio médico, eles podem morrer, eles podem pegar o vírus e morrer. Eu já perdi paciente aí no meu ambulatório, uma moça de 14 anos com lúpus, porque ela pegou o vírus e morreu em 2 dias. Mas isso desafia muito, e assim, tentando explicar assim para as pessoas que não são da área, a gente trabalha muito na reumatologia com imunossupressão, né? Como as doenças são autoimunes, então aquela doença, o corpo cria anticorpos para atacar a pessoa, que ataca a própria pessoa, em vez de atacar uma bactéria, um vírus e tal, né? Então a gente trata isso dando remédio para a imunidade, assim, para baixar a imunidade da pessoa. Então, quando você está numa situação muito, 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 muito grave, a gente faz uma coisa que a gente chama de pulsoterapia, que é para resetar a imunidade da pessoa ao zero. É como se você pegasse o Nintendo travado, tirasse a fita e soprasse, e botasse de novo, sabe? Para ver vamos ver se agora funciona. Então, a gente faz isso quando é realmente assim, casos gravíssimos, ameaçadores à vida. Então, assim, por exemplo, eu tenho alguns casos, eu acho que só essa semana eu vi 3 casos assim, de que nenhum médico no planeta se negaria a fazer uma pulsoterapia e resolver aquela situação da pessoa e salvar aquela pessoa. Mas agora, se você faz isso e essa pessoa pega o vírus, assim, não é chance, é certeza de morte. Então, você acaba não dando o melhor para ela, que você sabe que você não está fazendo o melhor, porque se você tentar fazer o melhor, o preço que ela pode pagar é altíssimo, né? Então, eu acho que especificamente da reumatologia é a coisa que mais tá desafiando a gente na pandemia. E me fala um pouquinho assim, como que você lida com esse sofrimento, né? Porque você falou que mexe com pacientes que têm problemas crônicos, né? E possivelmente também dores crônicas, né? E você agora está no combate também do Covid no hospital e lida todo com essa pressão, essa questão de morte, de ter que escolher, eu não sei se ainda chegou nesse nível, como você escreveu aí, você tem que escolher um tratamento que seja menos pior e não melhor por causa do Covid. Como lidar com tudo isso, assim? Assim, a gente, assim, a palavra médico, né, ela vem do latim, ela significa escolher o melhor caminho. Então, a gente é pago para tomar decisões. E as decisões às vezes têm que ser amargas, né? Mas assim, eu acho que essa pandemia tá trazendo isso para a gente, assim, como um legado. Eu acho que o médico está pensando melhor no peso das decisões que cabem a gente, sabe? Então, por assim, que o médico ele tem assim, uma benesse, né, que ele não tem a pele em jogo. Então, assim, se eu tomo uma decisão, por exemplo, se essa questão da pulsoterapia, se eu decido zerar a imunidade da pessoa e ela se salva aí do lúpus, aí os pacientes vão adorar. Poxa, o João é muito bom, aquele médico, ele me deu um remédio e me salvou e tal. Aí agora, como eu não tenho a minha pele em jogo, eu só tenho a lucrar. Então, assim, eu faço isso e vamos supor que o paciente morra. Aí o que a família vai pensar? Poxa, mas o João fez o possível por ela. Ele até deu um remédio muito bom, mas foi uma infelicidade dela acontecer. Não é bem assim, entendeu? Não é isso.
As pessoas pensam isso, mas não é. No fundo, o médico tem que se sentir responsável pelas consequências das ações dele. Então, a gente, como médico aqui na Covid, percebe isso, sabe? Você tem que entender que as coisas que você faz, isso inclui dar medicações sem eficácia comprovada e tal, que a gente está vendo isso, também inclui, sabe? Inclui uma responsabilidade muito grande, que você tem que ter cuidado com as decisões, tem que pensar muito mesmo. Mas, assim, eu acho que eu não vou chegar a ter essa decisão de, por exemplo, quem vai para UTI, quem vai ser entubado ou não, porque eu não trabalho em pronto-socorro, eu trabalho na UTI, assim como na Covid, né? Então, eu acho que essa angústia ela fica muito mais para os colegas que estão nas UPAs, estão nos pronto-socorros pelo Brasil, e etc. Isso, eu já vi mesmo ser do Rio de Janeiro, né? Ontem mesmo eu li uma notícia de uma enfermeira lá no Hospital do Andaraí, que trabalhava no hospital e não conseguiu um respirador dentro do hospital que ela trabalhava, né? Ela acabou falecendo, mas ela faleceu em Niterói. E aí, então, a gente tem percebido isso, assim, sabe? Que eu acho que o peso das nossas decisões, cada vez mais, ele é cobrado da gente mesmo. Aí, tipo assim, e uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar que eu vou até falar que é uma dificuldade mesmo, que é o seguinte, por exemplo, eu moro numa cidade que tem 300 mil habitantes. Então, agora na Covid, quando você entra na UTI, você vê as pessoas e eu vou te falar que 40% das pessoas que eu vou vendo nas UTIs são pessoas que eu conheço, ou que eu conheço algum parente, sabe? Então, por exemplo, aquele cara ali é o cara da sorveteria. Tipo, o paciente do leito tal é o paciente que é o tio daquele amigo seu do colégio. Então, sabe, por exemplo, eu tive aí no plantão, eu tive que entubar o pai de uma residente que também é da minha faculdade e tal. Então, são situações muito adversas. Aí, e tem uma coisa que é falsa na medicina, que é o seguinte, por exemplo, tentar tratar aquele paciente como se fosse seu pai. Não é legal pensar assim, sabe? Quando o médico começa a pensar assim, ele tende ao erro. Por quê? Porque imagina o seguinte, por exemplo, vamos supor que a pessoa pergunta, e aí, João, você daria isso se fosse seu pai? Eu não posso responder isso. Porque, por exemplo, se eu fosse um cirurgião, eu não conseguiria operar meu pai. Não conseguiria. Porque eu não teria a objetividade que requer, né, aquele trabalho. Então, a chance de eu errar seria muito grande, tanto para mais quanto para menos, né? Então, assim, eu percebo isso, sabe? Quando você consegue botar muito a pessoa assim, pessoalizar muito ela, a tua chance de erro é maior. Porque então você começa a pensar, e se fosse minha mãe, se fosse meu irmão? Então eu tô percebendo isso na Covid, sabe? Como tá sendo uma coisa assim, a gente tá vendo, não são mais números, tá vendo nomes. Então eu sinto esse sofrimento, entendeu? Porque a gente toda hora tá tentando colocar os nossos entes queridos no rosto daquelas pessoas, né? E então acho que essa é uma grande dificuldade. E você, no seu Instagram, né, você falou sobre alguns estudos novos, estão tendo, até sobre remato mesmo. Você viu algum estudo falando que tem algum sintoma na COVID que tem relacionado à sua área? Eu sei que, assim, a cada dia eles vão descobrindo novas coisas, né? Alguns sintomas vão aparecendo. Você viu se tem algum estudo novo? Olha, assim, qualquer doença viral causa dor nas juntas, sabe? Mas assim, não tem sido uma preocupação mesmo na Covid. Mas a gente tem que pensar duas coisas. A primeira é que saiu uma série de casos na Itália relacionando a Covid-19 com novos casos de doença de Kawasaki. Então, assim, não é surpresa nenhuma surpresa mesmo, porque várias doenças autoimunes, elas têm gatilhos virais, né? Assim, Epstein-Barr, citomegalovírus, o próprio HIV, vários vírus fazem aí doenças autoimunes no futuro. Então, é super natural que que a doença de Kawasaki é uma vasculite que dá em criança. Então, é super natural que essa doença que é rara, ela vai aparecer mais porque tem um vírus que está infectando milhões de pessoas. Então, as pessoas estão noticiando como se estivessem descobrindo a roda. Não é assim. Igual também como está aparecendo mais Guillain-Barré e tal. Infelizmente vai ser natural. Essas coisas vão aparecer mais. Vai aparecer mais linfoma, mais leucemia daqui a alguns meses, sabe? Não, claro, não vai ser epidemias e tal, mas
vai aparecer. Então, estão noticiando isso e tal, mas eu acho que não é uma coisa não é nada de anormal. Aí o que a gente tem que pensar mais para frente, né? Eu digo isso daqui a anos, talvez décadas, é essa questão articular, né? Várias doenças virais, elas no futuro também vão abrir casos de artrite reumatoide ou ter artrose e tal. E o que a gente viu com o chikungunya, entendeu? O chikungunya fez isso. Então, ainda é muito, 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 muito cedo. Não tem nada que você possa fazer agora para prevenir isso, entendeu? E como que foi para você também ver o vírus vindo aos poucos, né? E as pessoas se infectando e perceber que a possibilidade da pandemia. Porque eu acho que vocês, os médicos, têm uma possibilidade de enxergar melhor do que a gente que não é médico, né? A gente vai olhando, mas assim, tem uma perspectiva, mas acho que vocês estão aí consultando as pessoas, vendo, acabam vendo mais cedo que a gente. Mas assim, eu vou te falar que foi muito repentino, até para nós médicos. Espera que eu vou pegar um chocolate. Foi muito repentino, assim, cara. A gente estava acompanhando as coisas na Itália, na China, né? Mas que, sei lá, eu acho que em janeiro, em dezembro, já era para estar tendo um preparo aqui no Brasil, sabe? Que eu acho que teria poupado muito mais a vida das pessoas e tal, a própria economia. E se tivesse tido medidas mais simples e que realmente, assim, afetariam muito menos a gente. Por exemplo, sei lá, em fevereiro já dava para ter fechado a fronteira, entendeu? Com voo para os Estados Unidos, voo para a Itália, etc. A gente fala muito da China, mas nenhum caso no Brasil veio da China. Os casos vieram todos da maioria dos Estados Unidos ou da Itália, né? França também. Então, acho que foi o primeiro grande erro nosso. E a gente já tinha casos no Brasil e eu confesso que eu, como médico, estava preocupado, sim, mas não estava extremamente preocupado. Essa preocupação extrema começou em março mesmo. E eu lembro como parece que a gente acordou num dia, dormiu num dia, acordou no outro, no fim do mundo, sabe? Então, distância e muito médico negando, né? Isso é uma coisa que entristece muito, especialmente os médicos mais antigos. Eu não digo assim antigo de 80 anos, não, eu digo de 45, 50 anos e tal. Especialmente aqueles médicos que já são empresários, etc, sabe? Parece estar muito mais preocupado com o mundinho dele do que com a doença mesmo. E assim, angustia muito, sabe? Eu não fico querendo que as pessoas tenham pena de mim, não, porque eu sou bem remunerado, eu não tenho doenças, eu sou sadio, mas eu fico pensando assim, por exemplo, na rapaziada da limpeza do hospital, na rapaziada ali dos técnicos de enfermagem que trocam fralda dos pacientes, que, sabe, tão mais expostos do que eu. E eles ganham muito pouco, sabe? Não tem talvez a condição de se isolar nas suas casas como eu consigo me isolar. Na minha casa espaçosa, confortável. Então, eu acho que quando a galera vai pra rua, fica conversando na frente de casa com os outros, vai fazer festinha, eles estão desrespeitando essa galera, sabe? Que pega o ônibus para ir para o hospital trabalhar, que, sabe, fica dando o plantão sem sentar, sabe, para descansar, para tomar uma água. E essa galera que claro que eu também sou desrespeitado, né? Mas é essa galera que eu acho que realmente sofre muito mais. E então assim a gente percebe isso, por exemplo, aqui no Pará, a gente está numa mega explosão de casos. Belém está uma cidade sitiada, né? Ontem foi decretado lockdown na região metropolitana de Belém. E mesmo assim as pessoas são totalmente insensíveis a isso, sabe? É claro que as pessoas precisam de algum dinheiro, né? Especialmente quem vive na linha da pobreza, mas a gente percebe assim, sabe, um descuidado muito grande, muito, muito grande mesmo. E que isso reflete no hospital, isso reflete nas pessoas que nem sequer chegam no hospital, né? A gente percebe, tá vendo isso várias e várias vezes. E eu sei que assim é um pouco cedo ainda para falar disso, mas você acha que as pessoas que têm o Covid depois, na questão da recuperação, pode ficar com alguma sequela ou alguma coisa neurológica? Eu sei que você falou da questão da autoimune, né? De algumas doenças que vão aumentar, mas assim, você tem percebido
aí nos estudos, conversando com os seus amigos médicos? Tem uma coisa que a gente chama que, assim, não é da Covid, isso aí não... É outra coisa também, quando começarem a noticiar, não tem que achar que estão descobrindo a roda, não. Mas tem uma coisa que a gente chama de síndrome pós-UTI, que é assim, por exemplo, tem um grande estudo australiano que ele foi feito na pandemia de 2009, de H1N1, que ele mostrou o seguinte, tipo assim, que ele seguiu pacientes jovens que não tinham doenças, né? E que precisaram ir para UTI na pandemia. E aí, acho que foram 700 e poucas pessoas que eles seguiram. E aí, um ano depois da internação deles, metade dos pacientes ainda não tinham voltado completamente às suas funções. Isso inclui tudo, assim, função sexual, função social, econômica, humor, peso, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente chama de síndrome pós-UTI. A pessoa geralmente perde muita massa muscular, fica muito tempo sedada, então o cérebro está desligado ali, fica semanas desligado. Então, a pessoa acorda assim, e é uma recuperação muito lenta. Anos, semanas, meses, vai muito tempo, cara. Então, isso serve para qualquer coisa. Se você pegar, sei lá, se tem algum amigo teu, conhecido, que teve um acidente de carro e ficou muito tempo na UTI, ele volta para, por mais que ele esteja curado, assim, bem e tal, ele volta para casa diferente, entendeu? Mais lento e tal. Mesmo que ele se recupere fisicamente, ainda demora um tempo. Aí eu dou o exemplo aqui, por exemplo, do voo da Chapecoense, né? Quando você vê as entrevistas ali do Foreman, do Neto, do Alan Ruschel, por exemplo, o Neto, que ele acabou se aposentando agora, né, com 28 anos, eu acho, porque, tipo assim, ele tava falando pelas dores crônicas, pela questão do humor e tal, e não tinha mais, entendeu? Capacidade. E então isso é uma realidade. Até o próprio Hensel, né, o radialista lá que faleceu de infarto, jovem, e também é um risco maior de quem sai da UTI por muito tempo ter risco cardiovascular aumentado. Então, assim, não acha que estão descobrindo a roda, não. A gente vai ver muito isso mesmo. A gente vai ver pessoas que vão demorar muito para voltar às suas atividades habituais. Fechada, mas você acha que tem uma possibilidade de a pessoa se infectar 2 vezes? Tipo, fiz a primeira, me curei, depois infectei de novo de Covid. A melhor resposta para isso é não sei. Assim, a ciência, o conhecimento sobre a Covid, ele é muito dinâmico. Então, várias perguntas, elas vão mudando a resposta ao longo do tempo. Sim. E isso não quer dizer que está errado, de maneira nenhuma. Quer dizer que até esse momento, o melhor conhecimento científico que a gente tem é esse. Pode ser que hoje à tarde mude, e está ótimo, que seja assim. Então, assim, no começo a gente acreditou que não houvesse a segunda reinfecção. Depois a gente viu que poderia haver. E, assim, o dado mais recente é que é possível que não haja a reinfecção. E sim que os exames que a gente tem visto, né, e tal, são cicatrizes sorológicas. São pacientes que apenas o exame é um falso positivo, como a gente chama. Mas ainda, como eu te falei, isso eu espero que seja isso. Que legal, tomara que seja mesmo. Mas a gente tem que esperar sedimentar um pouco mais o conhecimento. Alguns estudantes médicos já estão adiantando as formaturas, né, para poder atuar, para poder ter mais pessoas, né, no campo da frente. Qual é a sua opinião assim, sobre isso? Se vocês estão fazendo isso também? Por exemplo, a faculdade daqui adiantou a formatura da turma do meio do ano, mas assim, foram 2 semanas que eles adiantaram de aula, assim, sabe? Então não tem prejuízo, não tem. Mas se você botar de forma geral, eu acho que é uma péssima solução, péssima mesmo. Eu vou te dar um exemplo. Geralmente os estágios de urgência e emergência na faculdade são os últimos estágios. Então, assim, você concorda comigo que a habilidade profissional mais útil agora no momento para o médico são as habilidades de urgência e emergência? Sim, com certeza. Então, que diabo você vai mandar para o mercado de trabalho um médico que não tem essa habilidade ainda? Não tem sentido nenhum. Então, aí vamos supor o seguinte, vamos supor que aí você antecipou a formatura de uma turma, vamos lá, vamos trabalhar, tchau.
Aí os caras vão lá e o cara não teve essa aula, né, não teve esse treinamento, ele comete um erro médico. E aí, será que a faculdade vai pagar o advogado dele quando ele for processado? Entendeu? Será que o CRM vai entender isso aí? Será que ele vai poder se defender assim? Ó, querido CRM, eu cometi erro médico porque adiantaram a minha formatura e eu não tive acesso a essa perícia. Entendeu? E outra coisa, eu fiz um cálculo, né? A gente forma mais ou menos 25 mil médicos por ano. Caramba. Então, vamos supor que a gente antecipe a formatura dessa rapaziada toda, papapá, e aí a gente pega, eu digo o Brasil, né? Se você pegar, você assumir que ninguém desses 25 mil é grupo de risco, que é mentira, né? Vai ter gente com doenças crônicas, gente que toma remédio, gente mais velha, grávidas, etc., puérperas. Então, beleza, você assumiu que todos os 25 mil não são grupo de risco. E pensando na mortalidade para pessoas fora do grupo de risco de 0,6%, você estaria matando entre 48 e 60 médicos recém-formados. Então, você está jogando, você está antecipando essa formatura da rapaziada para matá-los. Porque, tipo assim, você assumindo que 13% na Espanha, o nível de pessoas, de profissionais de saúde contaminados foi 13%, né? Aqui no Brasil está girando ao redor de 20%, mas ainda é um número muito incerto pela falta de exame para a população. Então, os profissionais são mais testados, né? Tem estado, acho que Alagoas ou Pernambuco é 42%. Então, assim, esse número é muito maior do que 60%, entendeu? Isso seria até agosto. Você mataria essa galera. Então, você está antecipando a formatura do cara, levando ele de qualquer jeito. É péssimo, péssimo, péssimo mesmo. E o Brasil já está vivendo como eu te falei, um problema de formação médica muito grave. Você vai agravar ainda mais isso. E as consequências pós-pandemia também vão existir. Então, não vejo com bons olhos isso, não. Pensando um pouquinho no pós-pandemia, já que você começou essa temática, como que você vê essa volta para o seu serviço, essa inserção, até mesmo o manejo que você vai ter dos pacientes? Eu sei que é tudo uma questão de perspectiva, né? A gente não tem como ainda dizer, mas assim, como você tem planejado isso? Eu acho que a gente vai ter que realmente, primeiro, repensar o uso dos equipamentos de saúde, sabe? Por exemplo, a gente percebe que as emergências, elas são lotadas de pessoas que não precisavam estar na emergência. E aqui no Brasil, infelizmente, você tem um uso muito inadequado disso. Uhum. Mas por que elas estão lá? Elas não estão lá de graça. Umas estão, mas estão lá porque talvez se elas tivessem acesso ao posto de saúde de uma maneira mais eficaz, elas teriam resolvido aquele problema não teria se agravado, ou ela teria tido a orientação adequada e não precisava estar na emergência, né? Então, eu acho que a gente vai rever, primeiro, como sistema de saúde, a gente vai precisar rever mesmo as nossas estratégias, e a gente, como paciente, como usuário, também tem que rever, sabe? Você tem que entender que uma dorzinha de cabeça não é para você ir no pronto-socorro. E por mais que várias vezes o médico te fala isso, o paciente volta lá. Então, eu acho que a população vai começar a pensar isso. Pô, tô com dor de cabeça, vou tentar tomar aqui uma dipirona. Melhor tomar uma dipirona aqui em casa do que ir para a UPA e pegar uma doença lá. Acho que vai começar a ter esse raciocínio assim. E eu acho que a gente vai ter que ser mais resolutivo, assim, sabe? Não ficar encaminhando o paciente por qualquer coisa, para evitar mesmo, assim, sabe? Tentar otimizar os recursos e tal, não pedir exame desnecessário. Também é outra coisa que eu acho que vai fazer muita diferença nesse pós-pandemia, que já é uma coisa que está sendo muito batido, mas infelizmente é um problema grande no Brasil, que eu acho que é sempre otimizar recursos, tanto recursos humanos quanto recursos mesmo de dinheiro, né, para a saúde. E eu acho também que a gente vai ter um crescimento que é salutar, né, muito grande da telemedicina. Por exemplo, vou falar aqui de um paciente, sei lá, paciente reumatológico, está bem da sua doença, está estável, ele precisa de um médico de 3 em 3 meses. Se ele está bem, fez os exames, ele consegue mandar online os exames para o médico. Tem uma consulta aqui e tal. Assim, não consigo imaginar uma vantagem desse cara aí no consultório em relação a ele ter uma consulta virtual.
entendeu? Não tem uma vantagem realmente óbvia, se ele não tem nenhuma queixa que precisa ser examinado, etc, sabe? Então, a mesma coisa vale com um cara com hipertensão, com diabetes e tal. Então, imagina o quanto de fluxo você consegue reduzir com isso, né? E imagina também, por exemplo, pessoas que vão de bairros distantes ou de cidades distantes, né, para uma consulta. Então, ou de repente aquele cara assim, vamos supor que você está aí na sua empresa. Em vez de você perder o dia de trabalho, você avisa assim o seu patrão e tal, olha, querido, eu tenho uma consulta às 10 horas. Aí naquele momento você vai ali para um escritório, algum local do seu trabalho, liga a câmera e pronto, sabe? Você não perdeu o dia de trabalho, a tua empresa não perdeu a tua produtividade, entendeu? Eu acho que isso vai se dinamizar muito na medicina. Isso já era uma coisa usual ou assim, era uma tendência e virou mais prático agora? Está sendo muito atropelada, né? Assim, a gente está fazendo de qualquer maneira agora. Eu acho que ela tem... Porque a gente está numa situação de exceção, né? Eu acho que quando isso tudo acabar, tem que ser visto realmente bem pormenorizado, ver a coisa ética toda em relação a isso, a parte logística e tal. Eu acho que é coisa de prontuário. Eu acho que isso tem que ser bem pormenorizado, sabe? No momento mais oportuno tem que ser discutido e tal. Até mesmo, eu acho que a nível de Congresso Nacional. Mas já era uma tendência, assim, sabe? Uma tendência bem interessante mesmo. E como que você consegue administrar a sua carreira e como que você pensou assim, fez essa inserção na sua área, né, no mercado de trabalho, pensando um pouquinho, eu sei que agora a conjuntura vai mudar um pouco, mas assim, alguns elementos permanecem, né? Eu, assim, claro, sem dúvida, a maioria dos elementos permanece. Bem, eu sempre, assim, eu acho que todo mundo, né, acho que isso não é só no Brasil, reclama um pouco da sua faculdade. Assim, é sério, tipo, eu tenho amigos lá da USP, que eu sei que é a melhor faculdade do Brasil de medicina, mas que reclamam para dedéu e com razão de algumas dificuldades lá. Quando eu estava em Nova York, que eu fui fazer uma questão de trabalho lá, os médicos reclamavam para dedéu da Universidade de Colômbia, sabe? Porra, aquela merda da faculdade não tinha tal coisa e tal, sabe? Porra. Então, assim, acontece, porra. E eles não estão errados. Com certeza deve ter tido dificuldades, né? É natural, isso é natural. Então, o que acontece? Na minha faculdade aqui, faculdade recente, né? Eu fui da sexta turma que formou nela. Então, eu pensava assim, sabe? Pô, eu acho que tem lacunas aqui e tal. Então, eu pensei assim, para eu tentar preenchê-las e para eu ter mais confiança em mim mesmo, então eu preciso ir para um lugar muito bom. Eu preciso fazer residência em um lugar top, 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 para eu não, em nenhum momento da minha vida, eu me culpar. Tipo, pô, e se eu tivesse feito tal coisa e tal? Então, essa é a minha prioridade, sabe? Era fazer uma residência num lugar legal e eu tive a oportunidade de fazer lá na USP, que eu falo com todas as letras, é a melhor. E eu acho que isso fez muita diferença para mim, sabe? Eu acho que lá foi um lugar que me libertou muito, assim, em termos de conhecimento e de me autoconhecer, de estudar e tal. Eu acho que me deu um pensamento crítico muito legal lá. Eu sou eternamente grato. Então, tipo, na FRJ também, o pessoal ama e tal, Unicamp. Tem vários lugares muito bons no Brasil. Porque, infelizmente, ainda é muito desigual. Aqui no Brasil, todo mundo tinha que ter acesso a uma universidade muito boa perto da sua casa, né? E aí, então, isso faz muita diferença. E eu sou um cara também, eu tento ser resolutivo. Eu acho que essa é uma coisa que os pacientes gostam muito de mim. Porque eu sou um médico muito barato. Porque eu não peço exame desnecessário e não dou medicação desnecessária. Então, a minha receita é muito barata. Eu acho que eu tento usar muita racionalidade nas minhas coisas e pouca emoção. Eu acho que isso que tem feito a diferença de eu ter conseguido uma posição boa no mercado, assim, sabe? Que eu acho que os pacientes sentem confiança em mim pela minha segurança que eu tenho nas minhas decisões. Você falou de medicamento, eu sei que tem aí no Brasil, né, essa questão da cloroquina e outros medicamentos. Você tem visto percebido, ou então você sabe de algum estudo que você tem visto que tem sido melhor nessa questão do Covid? Olha, isso é sempre delicado de falar, né? Mas assim, se você vira as diretrizes internacionais para a Covid, eles não citam nenhum medicamento. Uhum. Esse frenesi de medicação é uma coisa muito brasileira, sabe?
E assim, você tem uma doença muito louca, muito complexa, seria ingenuidade demais você achar que uma medicação vai fazer tanta diferença assim, entendeu? Uhum. Então, eu não acho que vai surgir uma medicação milagrosa. Não, não vai. Não tenho nenhuma esperança disso. A minha esperança é vacina mesmo. Então, quando você conversa, até assim, eu acho que no Twitter a gente tem essa conexão bem legal com médicos de outros locais, você percebe que não está tendo essa loucura de prescrever medicações malucas aí para as pessoas. Isso é uma coisa tupiniquim. Só aqui no Pindorama mesmo que está acontecendo. Mesmo médicos, assim, eu falo isso, desculpa do jeito que eu estou falando, porque o Brasil se acha muito, né? O brasileiro se acha muito, então ele se bota no andar superior aqui na América Latina. Então, mas assim, a gente conversa com os médicos peruanos, equatorianos, chilenos, bolivianos, e eles não têm também essa percepção que o Brasil tem de ficar dando medicação para todo mundo, assim, medicações sem eficácia. Então, isso é um grave problema também da educação médica no Brasil, né? De ser pouco crítico. Tem alguma palavra aí, alguma dica para a galera que está se formando e vai entrar aí no mercado de trabalho? Então, para esse pessoal que adiantou aí a formatura? Cara, a prioridade é ficar vivo. Então, assim, você não é herói, tá? Você é um cara que está ajudando muita gente, você está fazendo a sua parte, mas você não é nenhum herói, não. Então, a prioridade sua é ficar vivo. E lembrar que você tem seus pais, sua família, seus filhos, de repente, e que a prioridade é que você continue na vida deles. E que você também não pegue esse vírus e não leve para eles isso, sabe? Então, eu acho que é se proteger o máximo que você conseguir, evitar qualquer exposição. E eu acho que é a grande coisa, assim. Depois que tudo se passar, a gente junta os cacos e vê o que vai sobrar. Mas eu acho que você tem que estudar muito, tem que tomar cuidado aí nas decisões que você vai, com quem você vai andar, em termos de, sabe assim, você tem que tentar se rodear de médicos bons também, que vão fazer você crescer, que vão fazer você evoluir, ser um profissional melhor. Se você começar a se rodear das pessoas medíocres, ainda que você não seja medíocre, você vai acabar, sabe, sendo colocado no mesmo saco. E eu acho que a coisa que mais tem que lembrar é que qualidade profissional não se mede por dinheiro. Por exemplo, eu tenho um grande professor meu aqui da faculdade, excelente médico, que eu já vi gente falando mal dele porque ele tem um Gol. Então, tipo, doutor fulano anda de Gol. Não, porra, deixa o golzinho dele 1.0 em paz, pô. Não é porque ele é um médico foda que ele tem que ter uma SUV, não, pô. O cara tem um estilo de vida que ele quiser, entendeu? O que importa é que ele é bom e ele faz a diferença para os pacientes dele. Isso que importa. Então, não meça as pessoas pelo que ela tem de dinheiro, que tem muita gente que ganha dinheiro aí, mas que exerce uma medicina muito ruim, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente fazer a diferença para ser bom. E uma última palavra, João, para quem que está em dúvida aí, vai fazer medicina ou não, que você pode direcionar, ajudar aí nessa dúvida. Olha, tem que falar abertamente que é uma carreira legal. A gente podia ser melhor remunerado? Podia, mas eu acho que é uma hipocrisia você, num país como o Brasil, que tem famílias que vivem com salário mínimo ou menos, você dizer que o médico não é bem remunerado, sabe? Seria legal se fossem melhores as remunerações em muitos locais, mas é totalmente... Quem fala isso é porque não conhece a realidade além do seu próprio umbigo, tá? Então, eu acho que é uma profissão que você vai ter menos dificuldades em relação à parte financeira, mas ao mesmo tempo você não tem que enlouquecer, sabe? Você vai ter muitas oportunidades, mas eu acho que você tem que tentar perceber o que vai te trazer mais felicidade e, claro, tem que pesar, né? Às vezes tem uma coisa que te deixa menos feliz, mas que paga melhor, tem condições melhores de trabalho, então, claro que sempre você vai ter que pesar, né, as suas prioridades. Mas eu acho que você tem que tentar fazer o possível para ser realmente útil para a sociedade, fazer diferença na vida das pessoas.
e não só pensar no dinheiro. Se você está pensando só no dinheiro, eu recomendo que você repense a sua... Não é nenhuma maldade, não, pensar em dinheiro, sabe? Não é nenhum problema mesmo, tá? Não tô te criticando por isso. Mas eu sugiro que você repense a profissão que você quer escolher se você está pensando só no dinheiro. Bacana. João, muito obrigado por sua disponibilidade, tá? Você ter dado um pouquinho do seu tempo, compartilhado um pouco sobre a sua vida. O que é muito importante, né? Ter essa abertura, os médicos poderem também falar. Porque às vezes as pessoas criam, né? Como você falou no início, né? Que é um Deus, uma coisa inacessível. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem tentado, né? Tornar mais democrático algumas profissões e algum, algumas profissões e alguns mercados de trabalho também. Isso é bem Sem legal, dúvida. essa sua disponibilidade. Muito obrigada. Eu agradeço.